E está no ar mais um programa Franquia Sem Segredo com esses dois feras. Luiz, Riso, como é que vocês estão? Tranquilo. Firme? Firme e Tudo forte. em ordem? Tudo em ordem. Mais um dia na labuta, mais um programa trazendo novidades do mundo do franchise. Literalmente do mundo. Literalmente, agora mais ainda que é um franchise international, franchising. E lembrando você que não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira tem episódio inédito aqui pra você. Instagram, tem os cortes diariamente, TikTok, enfim, siga a gente nas redes sociais. E Riso e Luiz, uma surpresa hoje. Hoje estamos comemorando o episódio de número 50. Aê! Então, o nosso singelo bolo, 50 episódios. Cara, Não, 50 merece uma episódios. foto, então. Merece, faz. Cadê o bolo? Pega o Tá bolo. aqui, Pega ó. o bolo. Muito legal. Com direito à foto. Cara, 50. Riso, voou. Parece que foi ontem que nós resolvemos fazer essa brincadeira aqui. Falamos, vamos gravar? Empolgou e foi. 50, cara. Que legal. Aí, com direito a Me bolinha. deu vontade. A gente vai esperar, vai pôr no freezer quando você chegar. Eu congelo pra você um pedaço, você tá aqui daqui um mês. Daqui um mês o Riso Sabe tá aqui. aquele negócio de múmia? Kaiser, múmia? Vamos botar... Congela mesmo. Vamos congelar. Bom, o programa de hoje tá muito legal e tá bem diferente dos programas que a gente sempre fala, que a gente comenta um pouco do franchise mundial. Notícia. Mas eu acho que hoje a gente vai realmente, assim, mostrar um pouco, e um pouco não, acho que vamos mostrar a fundo, né? Porque o Riso esteve na Expo Franchising 2025 lá em Sydney, e ele tá trazendo muitas coisas legais, gravou muito conteúdo lá. E Riso, interessantíssimo, hein, cara? As diferenças aí que a gente vai poder abordar hoje, né? Elas são sutis, né? Mas até os questionamentos que vocês fizeram me alertaram para olhar as coisas de uma maneira diferente, né? Digamos assim, eu já vi esse tipo de feira em vários lugares, mas no Brasil atualmente vai ser bem diferente mesmo a nossa conversa. Eu acredito que... Bom, não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Vamos falar da feira do franchise. Então, Riso, vamos soltar o vídeo? O pessoal vê um trechinho da feira. E aí eu e o Luiz vamos perguntando e tirando dúvidas e... Coisa que a gente já tinha até pensado antes. Foi né? meio de curiosidade, assim, até pra saber, porque como tá do outro lado e ele já foi, a ideia era entender, tipo, de coisas bobas, simples, assim, tipo, comparativo de como que é stand lá, como é stand aqui, como que as pessoas abordam lá, como as pessoas abordam aqui. Acho que é legal a gente ver, porque você tem a forma como eles expõem, a forma como o público também vai enxergar isso, né? Porque aqui você tem muito stand na feira que a gente sabe que os caras estão mais oferecendo chopp num happy hour durante o dia inteiro do que vendendo franquia mesmo. A franquia parece que é o secundário, o chopp tá na frente do stand, né? E as modelos. Né? Isso em qualquer feira de moto, de carro, vai ter sempre, né? Então, não deveria ser. O foco é... Mas sabe que me chamou a atenção, e até no vídeo que eu fiz, eu não consegui achar. O franchise tem uma característica, que assim eu via muito nos Estados Unidos, assim, não tem as mulheres mais belas do mundo, né? Mas tinha uma muito bonita na feira, que estava num stand, mas eu acho que ela realmente trabalhava na empresa franqueadora. Eles não contratam pessoas, recepcionistas, esse tipo de coisa, nem aqui, nem nos Estados Unidos, como acontece no Brasil, né? Quer dizer, é um festival. E tem algumas coisas, como comida e tudo mais, que a gente vai falar. Mas eu só queria chamar a atenção de um pequeno detalhe, já uma vez comentei com o Luiz anteriormente, é que os estantes são exatamente iguais, né? O negócio não é porque tem que ser igual, é por causa da praticidade, da orientação, e porque a feira ela vai para alguns lugares diferentes. Aqui ela vai para 3 cidades diferentes. Ela vai para Brisbane, aqui em Sydney, e vai para Melbourne também. Então, a feira se movimenta.
e os participantes da feira também entram nesse mesmo esquema. No Brasil, a gente chegou a fazer isso, né? A feira foi itinerante e a gente chamava de a caravana do franchising, especialmente nos 3 primeiros anos. Mas depois se acabou isso e se incorporou uma operação única. Mas o que eu queria chamar a atenção é da primeira vez que eu fui em uma feira, em 1900 e alguma coisa, faz muito, muito, muito tempo, e eu fui à feira da IFA, em Minneapolis, nos Estados Unidos. E eu fiquei muito impressionado, eu cheguei a comentar uma vez com vocês, porque eu comprei o ingresso, estava junto com o Marcelo, e eu recebi um pedaço de papel que dizia, de uma maneira muito simplificada, era da sua responsabilidade, de que esse não era, aquele não era um lugar para comprar franquias, mas era um lugar para você poder avaliar negócios, e que nenhum franqueador poderia te oferecer, então, contratos ou cobrar qualquer coisa que significa valores pela franquia. Mas te chamava a atenção de que era um lugar para você fazer avaliações. Igual ao Brasil. Aqui ninguém oferece nada. Não, imagina. Cai na maquininha dos caras lá que passa no seu crachazinho aqui. Pim! Meu Deus. Era isso que eu ia perguntar. Você já está recebendo ligação, você tá, Riso, SMS, e-mail? Foi muito bipado na feira? Não, é porque eles não podem fazer isso, né? A não ser que eu manifestamente peça esse tipo de coisa, né? Então, tem alguns instantes que eu parei, porque eu queria entender o negócio, queria mostrar para vocês que tem algumas características aqui, de que boa parte dos negócios são pequenos e são móveis, né? Então, na área de prestação de serviço, e aí tinha alguns negócios que a gente vai ver ao longo do tempo, mas eles não podem fazer esse tipo de coisa, ficar pressionando em cima disso, né? A não ser que eu manifeste a vontade, né? Que realmente eu peça para fazer. Né? Legal. Ô, Vitinho, solta então. Riso, vai narrando pra gente aí o vídeo e um pouco da feira e da sua experiência. Vamos ver. Então, isso já é a partir da entrada. O primeiro instante é do que seria a Associação de Franchising aqui da Austrália. Depois eu voltei e conversei bastante com eles, e aí a gente vai falar bastante sobre uma análise comparativa. Aí vocês têm um pequeno mapa da feira como um todo. Aqui do lado direito é uma área de café para os feirantes, vamos chamar assim, e aí a gente começa andando pela feira. Então, se der para dar uma paradinha, a gente já pode conversar aí um pouquinho sobre isso, porque vocês já tiveram uma visão de como são os estandes. Mas... Cadê aqueles estandes de 3 andares? Cadê, Riso? Aqueles estandes de 3 andares. De um quarteirão inteiro. De um quarteirão inteiro, que tem 50 marcas dentro, uma aceleradora tocando, todo mundo com colete com a marca da aceleradora, e um monte de broker, um monte de gente vendendo. Cadê? Não apareceu, não vi. Não vi também. Então, é muito engraçado porque não tem isso, né? E são raros instantes em que algumas franquias ocupam, de grupo, qualquer coisa, 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Eu só vi uma. E tem uma outra, que era das Filipinas, que tinha 2 estantes simultaneamente, né? A gente vai ver porque eles estão fardados, assim como filipinos, né? Mas as pessoas estão voltadas para fazer negócio, né? Uma característica importante que eu quero mostrar é que, diferente do Brasil, vamos chamar de os orientais aqui, eles são muito fortes, né? Porque eles são uma grande leva de imigrantes e também pessoal que vem do Oriente Médio. Esse pessoal, de alguma maneira, busca esses negócios de franquia. Então, você vê muita gente com essa característica, né? Sempre entendendo uma coisa muito importante. A Austrália é um país com dimensões continentais como o Brasil, mas com apenas 25 milhões de habitantes, sendo a maior concentração populacional é aqui em Sydney, com 5 milhões, mas com o poder aquisitivo bem maior
do que os 210, 205 milhões de pessoas do Brasil. Boa, solta aí, Vitinho, vamos lá. Então você vê que os estantes são bem idênticos, né? Aí a gente passando, mas depois a gente vai ver de novo, não é a Associação de Franchising da Austrália, mas é a Associação de Franqueados da Austrália. Olha, isso é legal, isso é interessante. Esse aí é um dos estantes que eu visitei, que não é um doutor resolve, mas é uma operação especialmente voltada para montagem de armários e uma série de coisas, né? Que aqui você faz uma mudança, tem que mudar os armários, você chama. Eu entrei nessa caminhonete, depois O stand é a caminhonete. Então, isso aqui é muito importante, dá para dar uma paradinha, porque a gente chegou na área onde tem a exposição dos veículos. Eles, ao mesmo tempo, eles têm um stand, mas tem um veículo, né? No ano passado, até, era mais interessante, porque tinha até betoneira, aquelas de concreto, em que quando você entra na franquia, você está comprando a betoneira. Uma característica desses negócios móveis, eles são todos voltados para a prestação de serviço. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, atendimento a idosos, né, que é uma coisa que está começando a crescer muito no Brasil. Mas não é um indivíduo solto com o que se chama de uma microfranquia, né? Ele tem que adquirir um veículo e talvez nesse veículo, ele vai fazer vários atendimentos e vai até ter contratados que vão com ele. É o mesmo exemplo dos serviços de limpeza nos Estados Unidos, como acontecem aqui também, né? Então, na área de prestação de serviços, os pequenos negócios móveis, móveis quer dizer de mobilidade, e o veículo está sempre incluído. Quando você compra a franquia, você tem que comprar aquele veículo padronizado, que são condições especialíssimas, que são feitas pelo franqueado, e ele já vem até adesivado. O veículo já vem com todas as datações que precisa. Isso. Nesse especificamente que eu falei que eu ia entrar, pode continuar, Vitinho, que eu comento aqui. Eu pedi para entrar e filmar dentro, e o cara todo envergonhado falando só tem sujeira, só tem lixo, né? Essa é uma expositora que queria saber por que eu estava filmando, né? E aí eu expliquei que era para a audiência do Brasil. Então, você tem aí grupos de financiadores, depois eu vou chamar a atenção de uma especificamente, né? Você tem aí as franquias americanas, como a Sainorama, enfim, tem de tudo quanto é tipo de franquia. Esse aí da esquina é um consultor bastante conhecido aqui, que também é corretor de franquias, eu conheço ele, já comprei até livros. Eles têm a parte dos seminários nas duas pontas, né? Aí tem todo tipo de negócio, de alimentação, de negócios mesmo, né? Essa é a DDD Dream Doors Chickens, que tem essa caminhonete aí, Kitchen, não Chicken, desculpe. Essa aí é um pouco diferente, né? De cozinha, armário de cozinha para galinha, mas enfim. Essa é outra caminhonete que vale até a pena a gente dar uma paradinha aí, Vitinho. Especificamente nesse. Olha lá, ó, nós não vendemos franquia, mas deixa eu falar vocês pode ter uma ideia do que é essa DDK? Não, bem, alguma coisa relacionada, mas eles montam cozinha, não? Então, Dreams, Doors, Kitchen. Então... eu estou falando isso porque me chamou muito a atenção, e vocês vão se identificar. Eu já trabalhei para algumas empresas, né, especializadas em
vamos chamar de armários de cozinha, né? E também banheiro, né? E o grande negócio de um armário de cozinha não é o armário, são as portas e as gavetas. Só que a gente não percebe isso, porque é tudo embutido, é tudo encaixado. E o que aparece realmente, o detalhe realmente, são as portas. E eles têm uma operação de franquia só de montagem disso, e eles chamam as portas de sonho da sua cozinha, né? E, na verdade, se você parar para pensar, o que aparece realmente, o que chama atenção, e o detalhe, por causa eu até já tive em feiras internacionais só desse tipo de operação, que são as portas, né? Eu tinha um cliente que produzia para outros montadores de armários, que eram as portas de vidro, só vidro. Então, a sutileza desse negócio está nas portas, está na montagem das portas, porque o resto é apenas o encaixe e nada mais. Legal. Interessante, né, cara? Eu não tinha parado pra pensar e tem razão mesmo, cara. A porta é o que você vê, né? Nos É o armários. mostruário, é o que aparece. É o que aparece. Se você pudesse, assim, tudo o que você pensar em termos de prestação de serviço, aqui tem uma rede de franquias, também muito inspirada dos ingleses, né? Desde eletricista, desde encanador, de tudo que você pode imaginar, totalmente especializado e sempre com um veículo, e o veículo é todo equipado para aquele tipo de operação. Na verdade, em vez de você comprar a loja, né, você está comprando o veículo, e aí tem um detalhe que logo eu vou poder mostrar, que o que você compra é o veículo e uma área territorial de atuação. Porque as franquias móveis, aqui na Austrália já deram, nos Estados Unidos também, elas sempre dão muito problema de invasão de área e de não determinação clara. E aí acabo de me lembrar de uma que vocês... eu tenho muita foto, tenho vídeo também, de uma americana chamada Dental Fix, né? Se puder voltar aí, vocês imaginam o que seria Dental Fix? De aparelhos? De fixação de dentadura? Não, é uma caminhonete super bem montada, com escritório, inclusive, dentro da caminhonete, só para consertar aparelhos de consultórios de dentistas. Ah, tá. É um serviço de manutenção para equipamento de médico, de dentista, ortodonto. Então, você lembra daquela franquia do raio-x aí, o Ricardo? Era para animais, né? Isso, sim. Então, a maioria essa americana é muito interessante, porque eles definem um raio de atuação do franqueado para atender 400 consultórios. E no caminho da feira, me chamou a atenção, porque tinha 2 operações de franquia que não estavam na feira, que mais na frente eu vou mostrar para vocês. Uma chama-se Taxi Box, que é container, só que aqui é muito comum as operações de franquia, que eles chamam de storage, né? Que você leva suas tralhas para armazenar num lugar onde tem containers de todos os tamanhos para você botar o que você quiser, coisas pessoais, coisas da sua empresa, seu estoque, o que tiver. Isso é uma indústria enorme aqui, eles operam com franquia, como nasceu nos Estados Unidos, e no Brasil está começando devagarzinho agora. Mas eles aqui têm uma operação que é muito interessante. Você não vai para um determinado lugar, eles levam um container para a sua casa. Então você vai estar fazendo uma obra, precisa tirar os móveis e tem que guardar num outro lugar para não estragar, você usa esse container que eles levam. Você vai fazer uma mudança, às vezes até internacional, você coloca as coisas nesse container e eles despacham para você para o lugar onde você quer fazer a mudança. E uma outra que casualmente essas indo para a feira,
E uma outra que é muito interessante, que é 1-800 Go to Junk, que eles recolhem, não é lixo, mas é aqueles restos que você tem em casa, né? O teu aparelho de TV antigo, que você não quer mais, que está estragado, sei lá, os teus tacos de golfe, se você não joga golfe e alguém te deu, né? Que foi o meu caso. Enfim, aquelas tralhas que você vai acumulando em casa, e eles fazem a retirada disso. É uma franquia canadense, é muito interessante. Ela chama muito atenção porque o caminhão é azul, pequeno, e também é totalmente móvel. E aqui, só para encerrar, para a gente continuar olhando na feira, uma outra coisa muito comum que é nos Estados Unidos também, que já foi a franquia do ano nos Estados Unidos, que é a franquia de mudanças. E tem uma franquia que tem aqui, que é muito famosa nos Estados Unidos e aqui também, que é Two Men in a Truck, é 2 homens e um caminhão. Vamos seguir aí olhando para a feira. Então, nesse instante que eu falei para vocês, que é de um consultor, mas ele deixa bem claro que ele não vende franquias, ou seja, ele não é um broker, né? Aí está o Tarso, que a gente vai conversar depois. Também é de uma revista bastante conhecida que vem da Nova Zelândia, chamada Franchise aqui. Ainda existem essas revistas, por incrível que pareça. Aí tem os negócios dos chineses, tem negócios Xixa, esse meu nome. de Filipinas. Nome bem chinês. Como é que é? Xixa. É. Ó, o Kumon aí foi um que usou 2 estantes ao mesmo tempo e modificou a operação. E tem essa operação aí que eu quero chamar a atenção de vocês, a Zeller. Dá para dar uma paradinha aí, Vitinho, por favor? O que vocês podem imaginar aí que é a Zeller? Nossa, bem, a gente tem uma TV e um segurança ali, não dá para entender Não muito. dá para entender nada, não faço ideia. Mas é uma empresa de tecnologia? Tem nome de empresa de tecnologia. É maquininha de cartão de crédito, ó. Mas na não TV é ali franquia. tinha a maquininha, eu não tinha reparado. Entendi. Não é franquia, esse é o que eu queria chamar a atenção de vocês. É um fornecedor. Ele é um fornecedor, né? Como tem vários fornecedores de meios de pagamento, de financiamento, que estão no meio da feira. Mas isso não é franquia. Ou olhando para o Ricardo, não é uma nano franquia. Então, Franquia de bolso. isso, né? Porque não tem lógica, né? Mas os caras estão ali para se relacionarem com os grandes clientes, né? E é uma concorrência enorme desses meios de pagamento aqui. Mas isso não é franquia, não tenta, né? Seguradora, aquelas coisas que os caras acabam inventando objetivamente. Agora, se você tem uma corretora de seguros, né? Eu me lembro, na Espanha, assim, em cada esquina você tem uma loja da Mafre, né? Especialmente para fazer seguros da parte agrícola da Espanha. Mas, vamos lá. Vamos tocar o barco aí, Vitinho, por favor. Então, já num outro corredor aí, né? Vocês podem ver, o Porto é um que tem 3 estantes, e eu dei uma parada para conversar com especificamente ela, que eu não me lembro o nome, porque tem uma brasileira que é gerente, manager de distrito na área de operações. E aí, daqui um pouco, eu consegui descobrir que trabalhava com esse, não sei se ele de que país ele é, mas essas operações aqui são muito conhecidas. O Porto é uma franquia, imaginem, de hambúrguer de Portugal. E é bastante conhecida aqui, é bastante grande. Aí eles têm mais 2 operações, então eles também têm essas coisas. A Mailbox americana, que já teve no Brasil 3 vezes e quebrou 3 vezes, né?
aqui ela é bastante conhecida também. Tá aí os filipinos, que eu falei para vocês, que estão com 3 estantes, e também com coisas de comida e alimentação. Mas aí esse dos Filipinos é tipo tipo uma ação do governo levando para fora, exportando. E aí fizeram um stand do governo, alguma coisa assim? Até não sei te dizer o que é, mas é um negócio de comida. Mas pode ser mesmo, tipo Sebrae, Apex, aquelas coisas assim. Que a Apex faz umas coisas de incentivo no exterior e participa de feira, né? E monta um stand. Isso, E um dia, mais em private, a gente fala um pouco sobre as coisas da BF, da Apex que eu assisti, que é assustador, assim, mas enfim, vamos tocando o barco. Mas é aí impressionante, os stands são absolutamente iguais, né? Iguais. Padronizado, cara, a testeira dos stands, todas padronizadas, com a mesma cor. É assim que a gente fala. A Samsung não é franquia, né? Ela está aí vendendo as telas, né? Tem comida, Ricardo. Eu vi ali. Tem comida. Você tinha perguntado, né? Não, mas a gente tá preocupado com o chopp. Até agora não vi chopp, Riso. Não. Foi a pergunta que não tem bebida de jeito nenhum, assim, os caras saem para fazer negócio, né? Eu fiquei bastante... Mas o cara que vende cerveja, que põe a cerveja no stand também tá para fazer negócio. Ele espera o cara beber um pouco e faz o negócio. Isso daí é franquia de startup, Riso? Retail phone. Que esse foguetinho aí é startup, cara. Essas que estão com a testeira cinza. Não. Olha lá, você tá vendo que tem uns stands com a testeira cinza, ó? E tem um foguetinho? Esse foguetinho aí é startup. Não tem nada a ver, isso aí é de investimento, né? Mas, sei lá, eu até posso checar isso. Não, o foguetinho é um dos símbolos da feira de crescimento. Tá. Eu tô com ele aqui. Tá. Então, aí mais uma área para seminários, né? Nas duas pontas tem a área para seminário. E aí até, em homenagem a você, Ricardo, desculpe, eu tentei filmar um pouco a mesa, como é que os caras operaram, coisas da tua área, né? Aí rola vários seminários em vários momentos, em várias situações. Você tem, tipicamente, não apenas um domínio, apesar de ser a maior indústria de franquias aqui de alimentação, mas hoje cresce bastante os outros tipos de negócios, especialmente na área de saúde, que está crescendo bastante, especialmente de ajuda para idosos, esse tipo de coisa. É uma indústria de franquias aqui bastante grande e muito forte, realmente. Você fala da revista, você foi lá e pegou uma. Uma revistinha. Isso, não, tem várias. Eu estou cheio de material, brochura, do que vocês podem imaginar. Já tenho uma coleção bastante grande. Você vê que esses materiais que você pegou, eles divulgam o que nesses materiais? Porque você falou bem no começo, a questão de até... Porque eu não vi você parar e ninguém vi bipar você, não vi ninguém te chamar para dentro para você assinar um contrato, eu não vi ninguém... Volta para nós aqui, Vitinho. Volta para nós, que depois você continua na feira. Vai, deixa o Riso responder essa, vai. Porque... Que tipo de material que eles entregam? Porque você chega lá, você pega aquelas sacolas grandes e vai jogando tudo lá dentro, né? Aí você pega... E se bobear, você pega de vez em quando e joga uma coffee ali dentro. O que acontece aqui é o seguinte, você... Aqui já ganha a sacola com material dentro. Tá. Mas não tem cofre, não tem nada, né? Então, vou mostrar aqui, quer dizer, que vocês puderem imaginar. São as brochuras. Vou pegar um negócio de piscinas, tá? Então, tem todo o detalhamento de como é que é. Aliás, eu peguei esse material em homenagem a um vizinho seu, que é o Gladson, de Sorocaba, que tem um negócio de limpeza de piscinas de muito sucesso. É bastante grande a operação dele, e aqui esse tipo de coisa funciona só com franquia, como é nos Estados Unidos também.
o cara tem o seu carro, né? A sua equipe de limpadores, e o veículo é todo preparado para o negócio de piscina, e eles são muito fortes na relação com produtos de limpeza também. Então, tipicamente, é uma brochura, né? Mostra como é que é o negócio, qual é a operação, mas especificamente mostram os tipos de materiais que eles têm, de suporte que eles dão para o franqueado, né? Nada diferente das nossas brochuras aí no Brasil, bastante parecidos, né? Sei lá, uma que eu parei, que eu ganhei uma sacola legal também, que é Rashais, eu não sei bem como seria o nome disso, mas o que eu acabei de perceber aqui, o cara já deve ter sido demitido, o nome do vendedor, do funcionário que vende as franquias, está meio arriscado. Então, ele é o recrutador de franquias pelo mundo afora. Só tem o diretor Sam aqui, que é o diretor das franquias atuais. Mas não tem, né? O que você tem são esses materiais em que as pessoas param para conversar, aí eles querem detalhes, mas eu fiz aquilo que a gente já recomendou no ano passado, no nosso podcast, que falava da feira, né? Primeiro você visita a feira, que é a visita que eu estou fazendo com vocês aí, conhecendo todos os estantes. Depois você dá uma parada e faz uma seleção que você já deveria ter feito em casa, de quem que você quer conversar um pouco mais, né? E essa conversa pode virar ou não um determinado contato para que eles te acessem ou para que você possa visitar a operação depois. Vamos ver o bate-papo seu com o Tássio, né? Tássio, isso. Tarso. Vamos lá, Vitinho, solta aí, vamos ver. Eu estou trabalhando aqui na Austrália com franchising numa empresa chamada Franchise Lab. Basicamente uma ferramenta de assessment que ajuda os franqueadores a entender o perfil do franqueado, entender se ele tem compatibilidade com a marca, se tem os atributos e as habilidades que os franqueadores buscam num franqueado, para entender se faz sentido seguir com essa parceria ou não. O endereço, legal, então pode me seguir no LinkedIn, Tarso Cruz, ou procura Franchise Lab, que vocês vão encontrar bastante coisa legal lá sobre o sistema de franquias. Me fala algumas coisas do franchising na Austrália, que na tua percepção são bem diferentes do Brasil. Você já trabalhou com franquias no Brasil antes lá? Já trabalhei. Trabalhava com esse processo de ajudar franqueadores a, na verdade, ajudar empresários a virarem franqueadores. Perfeito. Tá. Pode ser dito que é a mesma coisa que você faz aqui? Quais são as diferenças? Não, é bem diferente, né? Tá. Na verdade, aqui eu trabalho com esse software chamado Franchise Lab. Tá. Então, eu trabalho em contato com franqueadores que querem melhorar o seu processo de recrutamento. Perfeito. Né? Então, normalmente, os franqueadores, eles confiam muito nas conversas que eles têm com os franqueados para entender se esse cara seria um bom franqueado ou não. Perfeito. E a empresa que eu trabalho, ela é uma das empresas do Greg Nathan, que ele é um dos grandes nomes na parte de psicologia aplicada a negócios. Perfeito. Especificamente na parte de franchising. Então, durante os estudos deles, ele começou a mapear alguns dos atributos que prevêem o sucesso de um franqueado. Tá. Entre eles, a gente tem compatibilidade com a marca, uma mentalidade direcionada a crescimento de negócios, algumas características interpessoais. E esse sistema que eu trabalho, ajudando os franqueadores a incorporarem no seu processo de recrutamento e seleção, envolve uma análise desses candidatos a franqueados. Perfeito. A partir dessa perspectiva mais de psicologia. Perfeito, assim. perfeito. Tá. Pode dar uma paradinha para a gente conversar, só para eu explicar e dar um contexto, né? O Tarso pelo sotaque vocês podem ver, né? É gaúcho, e ele está aqui há 1 ano e meio, ele está em Melbourne, e ele tem uma história interessante, porque ele foi muito insistente, porque ele veio para cá determinado para trabalhar com franquias, e aí acabou participando de 3 seminários do Greg, e no 3º, por insistência, o Greg acabou dando uma vaga para ele, e ele hoje trabalha com o Greg. O Greg hoje o Greg é conhecido no Brasil, especialmente
por alguns livros que ele escreveu, e de vez em quando ele está aí no Brasil, na feira e tudo mais. E ele também é muito conhecido nos Estados Unidos porque ele desenvolveu um método, um processo que faz um mapeamento das várias fases que o franqueado tem, de como lidar com o franqueado nessas várias fases, né? Não é dele o chamado método que identifica a fase inicial do franqueado, que vai de 0 a 2 anos, quando se fala que o franqueado é um bebê, depois de 2 até 4, quando entra na fase de adolescência, que são os grandes problemas, e a terceira fase é de 4 anos acima, que é a fase de maturidade. Mas ele destrinchou, ele foi mais a fundo nesse tipo de coisa, e ele, como foi falado aí pelo Tarso, ele é um estudioso nesse tipo de coisa e acabou montando uma série de avaliações que ele chamou de o fator I. E o Tarso trabalha com ele, e o Tarso também está desenvolvendo um outro sistema de avaliação para franqueados, que oportunamente a gente vai trazer aqui ele para conversar. Mas só para dar uma ideia para vocês, ele também estava lá na feira, estava visitando a feira, e aí eu acabei me encontrando com ele e acabei fazendo essa entrevista. O objetivo dessa entrevista é a gente comparar um pouco a realidade de franquias Brasil versus a australiana, que eu diria para vocês que a australiana está num estágio muito parecido dos Estados Unidos. E o Brasil está muito distante, e a gente vai ver algumas situações. Se você puder continuar, Vitinho, eu peço para parar aí. Ô, Riz, posso fazer uma pergunta antes? Claro, claro. Eu vejo você comparar muito a gente, aqui o Brasil, com os Estados Unidos de 30 anos atrás, né? Você fala assim, os Estados Unidos já passou por isso e tal. A Austrália também já passou por isso, ou a Austrália foi mais evoluída e só foi para a parte boa nessa questão do franchise? Não, também. Todo mundo passa por essas fases. O meu único questionamento é que o Brasil continua nessa fase parado no tempo. A evolução no Brasil é muito pequena, e essa involução, essa parada no tempo, é por interesses econômicos, interesses de controle, onde se quer abraçar o mundo para poder controlar, né? O Luiz, num dos episódios que a gente teve anteriormente, colocou muito bem, né? A melhor maneira de você ter mais poder dividir, entre aspas, o controle, aumentando o número de categorias para dar cargos e para poder comandar tudo isso, né? Então, eu coloco que essa coisa essas criações de categorias de todos os tipos, de todas as maneiras, né? Tem até categoria que ganhou o selo, né? Isso é uma categoria de franqueador também. Realmente é absolutamente ridículo e que faz o Brasil andar para trás ou ficar parado no tempo enquanto os outros estão avançando. No final da entrevista, até vou fazer uns comentários dessa análise comparativa, mas só para chamar a atenção, selo, festa de premiação de franqueadores, todo tipo de associação tem no mundo inteiro. No Brasil é o único lugar que a pessoa pode tirar vantagem disso para mostrar e vender franquias. Você não vê no material se eles são premiados, se eles não são premiados, né? O que importa aqui e nos Estados Unidos é o negócio. E uma coisa que me veio na cabeça agora, quando o Riz estava no começo do passeio na feira, ele estava falando e chegou nos carros, desse modelo que entrega do prestador de serviço que ele chega com um kit pronto, né? Por acaso eu vi outro dia, não sei se foi aqui que a gente trocou ou eu fui atrás, uma franquia de luthiaria, sabe o que é isso? Luthier? Luthier de instrumento? Faz instrumento musical. Cara, eu achei uma franquia no Brasil disso, de luthiers. Meu Deus do céu. E os caras entregam um modelo
também que você pode ter um modelo que é simplesmente se trabalhar em casa, ou você tem um modelo de ir para a rua. Achei interessante, porque é engraçado a gente ver isso, porque no Brasil a gente tem um monte de modelos, não de hoje, né? Você tem o Pra Que Marido lá para trás, você tem vários modelos que iguais tentaram se replicar e foram, dessa solução de fazer serviços em casa, né? Aí você fala, pô, eu monto um carro com uma oficina móvel, vou lá, presto serviço, vou prestando serviço. Por que nos Estados Unidos tem muito isso, na Austrália tem muito isso? Não sei, seria uma coisa para pesquisar, talvez Europa. Talvez porque lá o serviço é mais valorizado e se cobram mais, né? Não é por isso, eu acho que assim, aqui a gente resolve muitos problemas. Na Europa também. Na Europa também. Então, porque esse tipo de serviço é caro. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, só no Brasil a gente tem essa história de ter que agora o pessoal chama de secretária do lar, né? Mas que até um tempo atrás era faxineira, que faz faxina, fica todos os dias da semana, carteira assinada e tudo. Você pega uma casa nos Estados Unidos, você paga quantas horas você quer? 4 horas de limpeza? Você vai lá, a pessoa te cobra 4 horas de limpeza, né? E um absurdo, né? Então, mas aí que tá, porque o serviço é bem remunerado. Então, assim, só que faz, né? Então, esses contractors lá que tem nos Estados Unidos, que esses caras que você vai fazer dessas vanzinhas que chegam para prestar serviço, cara, os caras resolvem em casa. Então você faz os seus próprios consertos, os ajustes em casa. Então esses caras vêm para pegar um tipo de serviço intermediário, que você não precisa chamar um empreiteiro, mas ele pega uma faixa de serviço que demanda trabalho e expertise, que o cara não tem material. Então esse cara chega com tudo, né? E é engraçado porque no Brasil esse tipo de trabalho concorre com uma massa, um contingente populacional que também faz isso muito grande. Informal, né? Que é informal. Aí você quer formalizar uma coisa que é franquia para uma massa muito grande de competidores informais, ou seja, o franqueado ele sai 10 semanas antes de prejuízo, sim, né? Sim. Ô Riso, você que é um cara de muito poder aquisitivo, né? Você tem secretária do lar aí na Austrália ou não? Como é que é? Não, cara. Quem fez aqui comigo é eu mesmo, meu amigo. Gente, para vocês verem como é caro, porque o Riso é rico. Ele tinha aqui no Brasil 3 secretárias do lar. Agora lá na Austrália não tem nenhuma. Então lá é caro mesmo, Luiz. Era 3 para cada andar da casa. Cara, era 3 para cada andar, mas aqui cozinhava, eram 4, cara. Então, assim, não é barato mesmo. Acho que essa é uma das razões. Tirando as duas gracinhas. Mas a questão aqui também é o seguinte: olha só que coisa mais interessante. Os bons engenheiros brasileiros, os grandes advogados brasileiros que fizeram imigração, né? Que estão por aqui, até minha família e tudo mais, meus familiares, eles aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles encaram café, trabalhar na cafeteria. Mas você não é engenheiro? Mas aqui eu ganho bem, aqui eu faço o meu horário, aqui na cafeteria eu ganho mais do que se eu tentasse trabalhar como engenheiro, sei lá, aqui na Inglaterra ou qualquer coisa parecida, né? Então, na verdade, é isso que vocês estão falando. A remuneração é muito boa, os serviços exigem qualificação e as pessoas não têm vergonha de encarar um negócio desse. E no Brasil, todo mundo teria vergonha de comprar, sei lá, uma franquia de limpeza, de pequeno comércio de lojas, né? Então, assim, e é um negócio legal, é um negócio bem estruturadinho. Eu conheço algumas no Brasil, inclusive uma de um amigo em Florianópolis, mas é uma dificuldade, porque a pessoa tem dificuldade até para ser treinada naquele tipo de operação. Então, tem um pouco da nossa cultura, tem um pouco também de evolução e de desenvolvimento das pessoas, né? Cuidado com o que eu vou falar, mas a carteira do trabalho é que arrebenta com esse país. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Os meus direitos, sabe? O sindicato. Meu Deus. Meu Deus do céu.
gente. Aqui ninguém quer saber disso. E olha, eu há muitos anos atrás aqui, meu filho, que tinha acabado de se formar pela London University, o meu sobrinho, o advogado, eles estavam brabos porque eles trabalhavam num restaurante atendendo, né? No café, esse tipo de coisa. E eles estavam bravos porque a gerente, que era uma inglesa, não estava dando shift para eles. E o que é? O shift é a jornada de trabalho, é o turno. E eles queriam, porque se ela favorecia alguém de outro país, qualquer coisa, eles chamavam ela de contra os brasileiros. Por quê? Porque eles queriam trabalhar. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz na Inglaterra dizendo assim: brasileiro vem para cá, fica desesperado para trabalhar sábado e domingo, porque ganha o dobro, porque a hora aqui é dobrada. Mas no Brasil, para quê? Tem Bolsa Família, tem carteira de trabalho, tem os meus direitos, né? Vamos lá, Vitinho, solta então mais feira aí, vamos ver. Então é bem diferente do que eu fazia no Brasil. Mas eu ainda assim, aqui eu tenho a possibilidade de viver um pouco do franchise australiano e conseguir criar alguns paralelos, né? De forma geral, a gente tem várias semelhanças também, né? Então, vários dos modelos de negócio aqui tem ali de 1 a 20 unidades e tem muita dificuldade para crescer. Perfeito. Acho que isso é muito parecido com o Brasil. Apesar do ímpeto empreendedor, dos empresários daqui, eles batem nessa dificuldade de quebrar esse gelo e partir desse número. Mas a gente tem várias marcas enormes aqui também, que beiram aí a 1.000, 2.000 unidades. Muitas dessas são da área de alimentação, que também é muito forte no Brasil, na área fitness também, e são as duas principais indústrias aqui na Austrália, no meu ponto de vista. Ele falou interessante. Alimentação e fitness. E fitness, mas você viu que interessante que ele trouxe essa dificuldade da franquia que está ali com 20 unidades, ali a dificuldade para crescer, né, cara? Isso é algo, acho que geral, né, Riso? Só que a diferença é que no Brasil ela morre. E aqui ela ainda persiste durante algum tempo, ganhando royalties, sem vender produto para o franqueado. Então, ela tem dificuldade, mas ela acaba desleixando, né? Acaba sendo lançada, acaba acontecendo. Aí no Brasil ela fica viciada em vender produtos, e aí o que acontece? O franqueado muda, né? Quando ele percebe que ele é apenas um mero comprador e revendedor de produtos para o franqueador, que não tem vantagem nenhuma para ele, ele ou monta o seu próprio negócio, aí ele comete os mesmos erros que ele vai querer fazer franquia e faz igual, ou ele muda de marca, ele vai para outra operação, porque a outra operação ofereceu o mesmo produto em melhores condições para ele. Nossa, tem uma marca que eu gosto, por acaso eu tive que ontem ler de novo a cláusula de não concorrência, né, do contrato dos caras, e aí, cara, eu juro, eles conseguem escrever, é uma cláusula, um parágrafo que dá metade de uma folha. Mas é uma verborragia, assim, de escrever um texto rebuscado, cheio demais, com vírgula aqui, não sei o que para justificar um know-how, assim, para tentar dizer que eu não posso concorrer porque tem um know-how no negócio. E é uma empresa que vende basicamente um produto. Um produto que o franqueado tem que revender. E que, sim, tipo, o suporte preenche essas planilhas e vende. Por que você não tá vendendo? Você tem que fazer mais pedido. É isso, né? Mas eles escrevem uma cláusula gigantesca para tentar, e eu acho que desses negócios que o Riso estava falando, a diferença, por exemplo, do cara que ele citou de Floripa, para esses outros contractors lá que tem lá, que o cara treina de verdade, na especificidade. Por quê? Porque é isso que às vezes eu falo quando alguém fala, eu quero ver uma franquia, ou quando você ouve o cara falando, eu não gosto de franquia. Tudo bem, mas por quê, né? E aí você fala, porque custa caro, porque isso, porque não sei o que. Eu falo, então, se é uma franquia que de fato o cara te entrega alguma coisa, ou seja, eu tenho um conteúdo meu,
que é o pozinho de pirim-pim-pim, e eu vou te entregar, ou seja, eu tô te dando valor, tô te transferindo o meu know-how. Agora, o problema é que esse cara aí não chega nem nesses 2 anos da adolescência de questionar o franqueador, porque o cara não, ele percebe muito antes que não tem substrato o negócio. Ele é só um tirador de pedido. Representante comercial disfarçado de franqueado. Entendeu? Então, aí o negócio no longo prazo, quando o cara tá ganhando dinheiro, cara, e assim, e esse é o problema muitas vezes em operações no Brasil de marca e produto que eu acho. Quando o cara tá ganhando uma grana, ele não tá nem aí. O problema é quando dá dor de barriga e quando o mercado fica ruim. Ou quando entram outros concorrentes e aí, enquanto o cara tá surfando na crista da onda, tá tudo bonito. O cara entra dinheiro pra todo mundo, o cara não tá muito reclamando. Agora, na hora que começa a apertou margem da franqueadora, a primeira coisa que ele vai fazer é cobrar mais o franqueado, que é o representante legal, ou o representante de venda. Precisa vender mais. Aí o franqueado já tá estrangulado, não consegue vender mais. Aí que a coisa começa a espanar. Até uma hora que o cara fala, então, mas não tem know-how. Só que você operou 3, 4, 10 anos, né? 5 anos. Esse negócio sem know-how, né? Esse é o problema. Ele demora muito para perceber que não tinha substrato o negócio. Muito bem, Riso. Estamos aqui com a lista de verificação, de divulgação de fornecedor. Já posso entrar com essa parte aqui? A gente mostra mais um pouco da feira aí. Não, mostra mais um pouquinho finaliza a entrevista, que é rápida, tem mais 2 pontos. Vamos lá. E aí a gente pode fechar com isso. Se bem que eu acho que a gente já está bem avançado no tempo, mas... Isso, mas vamos lá então, Vitinho, solta aí. Mas, assim, questão de diferenças, né? Aqui na Austrália a gente tem uma regulamentação muito forte também em relação à legislação. Então, o franqueador precisa estar em dia com a sua documentação, precisa estar com essa documentação. Por que você falou também? Também, Porque você acha que a do Brasil é forte? do Brasil, ela é uma lei interessante, protege, mas acho que ainda tem algumas melhorias a serem feitas. Algumas atualizações, vamos Entendi. dizer assim, né? Mas aqui na Austrália passam por atualizações constantes, né? Então, Perfeito. do dia 1º de abril, hoje a gente está quase dia 1º de julho, então, assim, 2 meses atrás passou por uma atualização que trouxe mais algumas exigências para a documentação que o franqueador precisa apresentar para potenciais investidores. Como, por exemplo, como que é feito o cálculo e a expectativa de retorno do investimento. Perfeito. Isso foi, assim, uma coisa que causou muita discussão no sistema de franquias na Austrália, porque é uma questão bem delicada, né? Retorno de investimento. Isso. Então, gerou vários debates. Mas, assim, aqui eles levam muito a sério essa questão da regulamentação do sistema, o que traz alguns benefícios, principalmente para quem quer investir, Perfeito. que tem mais segurança, mas alguns desafios para os franqueadores. Né? Então, na posição que eu estou aqui de conversar com vários franqueadores, eu já fui abordar alguns franqueadores e falaram, cara, não gasta teu tempo comigo que eu estou saindo do franchising aqui na Austrália porque é muita burocracia. Perfeito. Então, tem também esse outro lado da moeda. Essa parte eu gostei. Só um comentário. Eu sabia que o Luiz ia gostar bastante, porque uma das diferenças é assim, a gente fica no Brasil gozando, né? Todas as franquias retornam entre 18 e 24 meses, né? E aí a gente entra na discussão, não, aqui é menos, porque a micro franquia agora é só 6 meses, né? Então vira chacota, né? Aqui, além de eles regulamentarem, é muito interessante porque as matérias nas revistas de negócios, elas passam a ser técnicas. Então, a maioria das matérias tem jabá, né? tem venda de artigo e tudo mais, mas os artigos são muito técnicos, né? Como calcular o retorno, né? Como definir territórios. E, no entanto, nas nossas revistas aí no Brasil é uma festa que não tem tamanho, né? Enfim, essa é uma boa discussão que dá uma ideia geral da diferença entre os 2 países e as 2 atuações do franchise. Então, a gente até aqui falou uma vez, parece que tem uma discussão que eu tive com um cliente que teve, chegou nesse ponto, falar, eu não quero mais esse negócio de franquia para mim. Né? Só que aí você, vou usar a mesma expressão que ele usou, o outro lado da moeda. Você fala, tá bom, você quer puxar o freio de mão e pular fora? Tá bom, não tem problema. Mas o que você vai fazer de diferente? Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, só que agora você não chamar de franquia, não pode.
Então, não quero mais trabalhar com franchising. Ok, mas você vai trabalhar como então? Porque você tem que pivotar, vai ter que mudar consideravelmente o teu modelo de negócio, porque não é só falar assim, eu não vou entregar mais uma coffee, não vou mais entregar um manual de franquia e, sei lá, ver mais 2 obrigações que você comprometi, tira. Agora eu não sou mais franquia. Não é assim, né? Lógico. Não é assim que funciona, né? Porque se você entrega, ainda principalmente para quem já tá lá dentro, e aí você tem o segundo problema, né? Que é decorrido da sua decisão. Fala, e o que acontece com quem tá lá? Eu tenho uma rede de 50 franqueados. O que você faz com esses caras? Fala isso. Não, eu estava rindo aqui por uma outra coisa. Um broker me mandou uma mensagem agora e eu acabei, enquanto você falava, eu acabei vendo, sugerindo uma matéria do Davi Pinto, mas um broker falando do Davi Pinto, enfim, com a festa escova lá, mas enfim. Mas a questão da legislação é bem isso que você falou, né? Um detalhe muito importante na conversa com o Tarso é de que a lei, naturalmente, aqui, ela, através do cônsul, né, ela tem atualizações. Eles não ficam parados, né, eles não vão levar isso. Por isso é que eu digo, né, você colocou, Luiz, muito bem, no Brasil, depois de muitos anos, a lei só atualizou uma coisa a favor do McDonald's das locações, né, porque o resto é tudo igual. Não, o resto já estava meio na jurisprudência já. O resto já estava meio na jurisprudência. Mas uma coisa que ele falou, e aí, eu não sei, eu achei interessante, ele colocou que a legislação mudou, e agora você falou que é o conselho. O conselho, ele tem uma atividade mais proativa legislativa, ou seja, de buscar atuar na parte de legislação, ou é regulação, como é no Brasil? Porque muita gente confunde no Brasil. Eu não tá aqui, mas eu entrevistei as duas pessoas, né? Conversei bem rapidamente sobre o conselho, lá no instante do conselho. E aí eu fiz a pergunta direcionada para isso, exatamente como você falou. É um órgão governamental? Ela falou assim, não, é de lobby. É coisa que no Brasil não é, né? Nos Estados Unidos é regulamentado essa questão, né? E da atuação de das entidades de classe, vamos chamar assim, de você buscar, porque faz parte do jogo político, né? O problema é quando a coisa não faz parte do jogo do político e fica tudo por baixo do pano, né? Fica assim, você não oficializa o que deveria ser a realidade. Por quê? Por que eu montei uma associação brasileira de franchising? Para brigar pelo segmento, né? Agora, isso tem que funcionar as caras, né? Tem que ir lá, tem que ser proativo, apresentar projetos de lei, coisas nesse sentido, né? Por isso que eu perguntei disso, para tentar entender, porque há muita. E como você se vende nisso? Porque tem muita gente, aquela história do selo e outras que a gente já conversou, tem muita gente que fala. Quando depois você fala, até às vezes para franqueador, mas a ABF não regulamenta o segmento? Eu já ouvi isso de franqueador. Muita gente acha que ela. Não franqueado, franqueador. Órgão regulador. Entendeu? Não, mais sério ainda o bagulho. E que fiscaliza. Que fiscaliza o segmento. Fiscaliza. Eu peguei outro dia uma circular de oferta para olhar, que o franqueador falou, tá aqui uns e-mails que eu troquei com a associação, para eu me inscrever lá, eles fizeram um monte de exigências de eu alterar a minha circular de oferta. Eu falei, o modelo de negócio é seu. Você está se associando. O que você teve que mudar? Eu peguei, cara. Dá dó. Mas pediram para mudar coisas. Mudando. E tem umas coisas que é perfumaria, entendeu? Mas só para dizer que mudou, que eles fizeram um jogo de corpo duro para a empresa se associar, cara. É ridículo. Mas para você se associar, você tem que se submeter à sua circular de oferta, à chamada comissão de ética. Então, aí os caras fizeram umas exigências para o cara mudar. Um dia eu gostaria de fazer uma circular de oferta e colocar assim, eu faço uma prática do quase franchising, ou pelo menos franchising. Vamos ver como é que eles aceitariam. Vamos ver se passa. Mas para a gente não perder o final, que eu acho que é a coisa. Vai, Vitinho. Mas assim, é um modelo bem
maduro também aqui na Austrália. No Brasil a gente tem um trabalho legal de comunidade, que eu acho que é mais forte do que na Austrália. Então existem vários debates, várias frentes de discussão. O trabalho da associação aqui é diferente do que tem na Austrália. Por exemplo, a associação aqui trabalha muito... Daqui na Austrália é diferente do Brasil. Tá. Aqui na Austrália é diferente. Eu faço a mesma confusão. Então aqui na Austrália eles trabalham muito num processo de educação, de dar um suporte para o franqueador. Perfeito. Uma lógica um pouquinho diferente do Brasil. Por exemplo, a feira que a gente está aqui, ela é, de certa forma, feita em parceria com a associação daqui, mas eles não se titulam como dono da feira nem nada nesse Perfeito, sentido. perfeito. Eles dão um suporte ali mesmo. É um sponsor, né? Eles dão um apoio. Exato. Isso. Um pouquinho diferente da maior feira de franquias que a gente tem no Brasil, né, que é chancelada pela própria associação. Então, as abordagens das instituições são diferentes entre aqui e o Brasil, né? Tá aí, o Riso fez uma live no Instagram. Você fez uma live no Instagram esses dias atrás, aí o seu parceiro tava comentando o zero apoio da associação para a feira itinerante que ele tava querendo fazer, não é, Riso? Não, ele já faz feira há muito tempo. O Ricardo Branco, desculpe, que é o irmão do Tozinho. São figuras folclóricas do franchise no Brasil. O Tozinho tinha uma operação chamada Planet Music, que era uma franquia de lojas, e tinha muitas lojas de CD. Qualquer dia eu explico para vocês o que é CD. Vocês não devem saber o que é isso. Mas o Tozinho era o cara que fazia as grandes festas em São Paulo. Era sei lá, disc jockey, sei lá como é que a gente vai chamar, mas ele era o homem das festas, né? O cara que fazia as grandes festas de São Paulo. E o Ricardo também partiu, o irmão dele partiu para a festa. E o Ricardo hoje faz uma feira itinerante, só para micro franquias, né? E ele estava muito revoltado, pelo que o Ricardo viu, o Ricardo Higueto, porque disseram para ele, uma amiga que é diretora da BF, que é muito amiga do Luiz, disse para ele que a feira dele concorria com a feira da BF e, portanto, ele não teria nenhum tipo de apoio da BF. E a sutileza, não sei se vocês perceberam, a feira não é da associação, né? Não é do cônsul, a feira é uma feira particular que é apoiada pela associação, ela não se mete nesse tipo de coisa, desde que todo mundo esteja obedecendo à legislação de franquias que existe aqui na Austrália. Não, assim, qualquer um que já expôs aqui no Brasil sabe que é tipo uma relação piramidal, para variar, né? Porque a feira vai lá e pega o espaço. Aí vende os espaços para os expositores. Expositores estes, que muitos desses aceleradores, dessas casas de franquia, fazem o quê? Pegam para os seus clientes e revendem o espaço para os seus clientes, com uma margenzinha. Ou seja, é margem aqui, margem aqui. Ou seja, um stand que podia custar 1.000, acaba custando 10.000. Né? E aí vira essas coisas faraônicas. Isso é uma coisa prática comum no Brasil. Então, quero expor na feira. Tudo bem. Se você for expor no stand, dentro do stand do cara, vai ficar mais caro. Mas é como você... Tem um amigo meu que fala, né? Você fatia e coloca um pó de pirilim-pim-pim. Aí agrega valor e vende mais caro para o seu cliente. Exatamente. Né? Riso, estouramos nosso tempo. Vamos fechar rapidinho aqui. O bolo, né? Não, brincadeira. Vamos fechar rapidinho aqui com a lista de verificação, que eu achei muito legal a gente passar isso aqui, tá? Tá bom. Então é a lista de verificação de divulgação de fornecedor. Essa lista foi projetada para ajudar os franqueadores a cumprir requisitos de divulgação do fornecedor de acordo com o Código de Conduta de Franquia da Austrália, tá? Então, temos aqui... Deixa eu dar uma explicação rápida. Vai. Rapidinho. É assim, eles têm vários checklists para vários itens daquilo que deve compor a circular de oferta. E esse, especificamente, é só sobre um item daquilo que digamos, não bem aceito nas franquias, aqui, as americanas também, que é vender produtos para os franqueados, ou, o pior de tudo, é ganhar comissões, o que a gente chama de rebate, pichuleco, o do guarda, a Brahma, seja o que for aí no Brasil, né?
aqui é terminantemente proibido. Mas o proibido você tem que preencher esse checklist para saber se você está regular ou não para ter a circular de oferta. Fala aí. Então vamos lá, seção A, termos gerais de fornecimento. Os franqueados precisam comprar bens ou serviços diretamente do franqueador? Primeira pergunta. Segunda, os franqueados precisam comprar de uma entidade relacionada ao franqueador? Terceira pergunta. Os franqueados precisam comprar de fornecedores terceirizados designados ou aprovados? Quarta pergunta. Em caso afirmativo, liste o nome de todos os fornecedores necessários. E descreva os tipos de bens e serviços que eles fornecem. Então esse já toma de encontro aqui, Luiz, que é bem o Brasil. O pichuleco faz a festa, como o Riso fala. Seção B. Restrições à escolha do franqueado. Os franqueados estão impedidos de escolher seus próprios fornecedores para quaisquer bens ou serviços? Identifique claramente quais itens e serviços são restritos. Explique-se as sessões são permitidas. Então é bem interessante isso aqui, né, cara? Então, mas até agora, legal, né? Se o cara pegar a lei brasileira e seguisse ela de uma forma bastante transparente, até aqui não vejo muita diferença do que a gente teria que fazer pela lei brasileira. Porque a lei brasileira precisa falar se eu tenho fornecedor, se eu não tenho fornecedor, e eu tenho que indicar. E você vai trabalhar mais ou menos dessa forma. Eu preciso indicar se eu tenho fornecedor homologado, se eu não tenho, se o franqueado é livre para comprar de qualquer um. Isso aqui hoje, na lei brasileira, você teria que dizer. Os próximos 2 itens é que... Os próximos 2 itens é que pega. Acordo financeiro com fornecedores. Vamos lá. O franqueador recebe abatimento, comissões, descontos por volume ou outro benefício dos fornecedores? Essa pega, hein? Especificar a natureza dos benefícios recebidos dos fornecedores e indique se os franqueados recebem uma parte desses benefícios. Aqui no Brasil é impossível, né? Você acha, cara? Eu lembro da história do Riso, a gasolina da lancha. Como é que faz com a gasolina da lancha? Não é? É mais ou menos assim. Margens de lucro ou condições de revenda. O franqueador revende mercadorias aos franqueados com uma margem de lucro? Em caso afirmativo, divulgue a política ou intervalo de marcação. Existem mecanismos de controle de preços? Seção E. Transparência e atualizações. Os franqueados são notificados se um fornecedor ou termos mudarem? Existe um processo para revisar ou atualizar fornecedores aprovados? Então, ou é aquele fornecedor que está há 30 anos vendendo 30 vezes mais caro, né? Então, assim, eu sou super fã de checklist, né? Para você, até mesmo o checklist te ajuda, se você souber fazer, te ajuda a construir o documento. Não é só revisar ou você manter no seu dia a dia. Desses itens aqui, se você tiver boas práticas e um modelo de negócio ético, o A, B, e o E e o D também, você falaria. O grande problema vai ser sempre esse C. Que, cara, você tem 1 milhão de exemplos aqui no Brasil, vários eu não posso nem comentar, porque eu trabalhei neles, mas coisas que você pode ter, por exemplo, vamos pensar coisas, sei lá, você tem um modelo de franquia que tenha algum tipo de acordo financeiro com uma instituição financeira, por exemplo. É bastante comum, e já tiveram casos no mercado aí de grandes redes fazer um contrato de exclusividade com um determinado banco A, B, C ou D, o que for. Cara, vai ler esse contrato assim. Eles tiveram que fazer o disclosure desse contrato, porque o que está escrito nesse contrato o cara ganha dinheiro, o cara ganha comissão. Esse contrato nunca vai aparecer na COF, jamais. Mas nem numa nota de rodapé. Quiçá no contrato ou em algum... Então, mas isso que devia estar na legislação brasileira também, né? Revelar, né? Você revelar esses contratos. Por isso que eu falei. Isso que eu achei interessante. Porque o direto, o cara vai falar, você só responder isso. O que tá por trás, eu acho que num checklist desse, é provocar o cara para ele ir mais longe. Exato. Né? Então, você recebe abatimento, comissão de fornecedor? O cara vai falar, não. Mas
tenho um contrato de exclusividade na qual esse fornecedor pagou para mim 2 milhões para eu ser exclusivo para ele. Pagou quando eu assinei o contrato. Ganhei, pus no bolso. Já ferrou, entendeu? O cara não vai revelar essa informação para você. Nunca. Ô, Ricardo, eu tinha certeza que quando eu peguei esse material, e obviamente ele está traduzido, eu sabia que o Luiz ia adorar esse material como checklist e tudo mais. Mas o que é isso, na verdade? Esse é um aprimoramento da legislação. Quando você vai lá fazer a sua viagem internacional, como você fez agora, indo para os Estados Unidos, você não tem que preencher que se você está levando algum item de comida ou produtos do país de origem para os Estados Unidos, você não tem que identificar claramente se você está levando uma quantia acima de $10 mil. Então, a questão é o seguinte, você quer mentir? Você mente. Mas se te pegarem, meu amigo, aí você já sabe o que vai acontecer. Aí é um outro problema que a gente fica para um outro episódio, para falar, e se te pegarem mentindo aqui, o que acontece se você é franqueador? Nada. Nada. Eu achei que ele ia falar, me contrate. Não, nesse caso não. Nesse caso não. Gente, foi bom demais o programa. Ô, Vitinho, vamos encerrar o programa com as imagens da feira maravilhosa lá de Sydney, onde o Riso passeou bastante, se divertiu, tomou muito chopp. Assinou 3 contratos de franquia. Faltou essa pergunta, Riso. Alguém te ofereceu... Você não assinou um contrato de franquia? Faltou essa pergunta. Alguém ofereceu um contrato pra você assinar? O cara saiu da feira. Entregaram uma coffee? Não se fala nisso, não existe. Não entregaram uma circular de oferta pra você? Ele tava na Austrália. Com a boca no gol. Na boca, não comprou uma franquia boa, cara. Vitinho, põe as imagens da feira. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo Franquia Sem Segredo. Valeu!